a atuação do Santos foi pífia, né, Jordão? Eu não sei se eu digo decepção, Jordão. Não sei se dá para se decepcionar com esse Santos depois de tantas e tantas decepções ao longo dos últimos anos. Agora, é uma vergonha a atuação do Santos ontem contra o Ceará, precisando vencer a partida. O Santos não fez cócegas para um time como o Ceará, que briga também contra o rebaixamento, Jordão. É triste saber que quando nós enfrentamos um adversário tecnicamente limitado, como é o Ceará, não dá pra gente dizer que o Ceará tem um grande time. Me desculpem, não dá. Eu valorizo sim o trabalho do Léo Condé, o rei da Série B, um baita de um trabalho do treinador do Ceará, que armou muito bem o time, que sabe das limitações que tem o seu time, linhas compactadas, time organizado, né? Time forte fisicamente, Jordão. E ontem o Ceará venceu por 3, poderia ter vencido por 6 o Santos Futebol Clube. Mais um desastre desse Santos Futebol Clube de Marcelo Pirillo Teixeira. E o Vojvoda ontem muito mal, Jordão. Ele já vinha mexendo mal durante os jogos. Só que ontem ele fez diferente. Ele mexeu mal antes da partida começar. E deu no que deu, meu caro Thiago Jordão. Exato. Ontem nós vimos basicamente o masterclass do que não fazer com o Santos. Porque o Juan Pablo Vojvoda ele já começa errado na sua escalação. Como que você entra com um time que de 10 jogadores de linha, apenas 4, supostamente são jogadores que sabem atacar? Porque o Santos tinha toda a sua linha defensiva, tirando os 2 zagueiros. O Escobar não ataca bem. O Igor Vinícius diz por aí, né, que ele tem uma qualidade superior para fazer um ataque, só que a gente conhece o Igor Vinícius, é um problema que estava no São Paulo e que agora vem para o Santos Futebol Clube. E dos jogadores de frente, Roleiser, Lautaro e Guilherme, todos estiveram muito mal ontem. E não é de ontem que vem essa sequência de partidas ruins do nosso ataque, com exceção de alguma outra partida do Guilherme e também do Lautaro Dias, o Roleiser vem mal há muito tempo. Então o Santos não consegue criar nada. Hoje nós temos no nosso time jogadores que são médios para ruins, aparentemente. Porque são atletas que sempre que o Santos tem a chance de alavancar, eles pipocam. O Santos nunca conseguiu, nesse Campeonato Brasileiro ainda, ter uma sequência de 3 vitórias, ou de 12 pontos disputados, o Santos fazer 10, 9 pontos. Isso não acontece. É muito ruim, é por isso que o Santos não sai dessa zona brigando contra o rebaixamento. Não consegue ter sequência. Hoje nós infelizmente estamos dependentes de jogadores que não decidem jogos, de jogadores que são ruins nas tomadas de decisões. Esse elenco do Santos, ele é muito, muito, muito caro para o que entrega. Como que você me tem um time que recebe ao todo 34 milhões de folha no final do mês, foi um investimento de mais de 170 milhões de reais e você é o 16º na competição? Tem como defender uma gestão assim? Não. Não tem como defender trabalho de jogadores assim? Não. O Vojvoda ontem errou? Errou demais. Só que eu ainda coloco uma carga acima de quem monta esse time. Quem montou o time por completo foi o Marcelo Teixeira. Ele assinou todas as contratações que foram caríssimas para o Santos e que o resultado está aí. Quando você não tem competência, análise e principalmente um entendimento e convicção das suas atitudes, o resultado é esse. O Santos mais uma vez vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E Jordão, e o grande problema é que o torcedor do Santos, quando nós temos 2 partidas que teoricamente eram partidas que o Santos tinha ali totais condições de vencer, e o Santos empata contra o Grêmio jogando em casa e jogando mal, e perde para o Ceará da forma que nós perdemos, não dá para cobrar que o torcedor do Santos esteja otimista, não dá. Não dá para cobrar otimismo, sendo que o elenco do Santos não entrega. A verdade é essa, o Santos ontem jogou muito mal, como já tinha jogado na última quarta-feira contra o Grêmio, né? O Brasão tem caído de rendimento. Sinceramente, eu não vi falha do Brasão em nenhum dos 3 gols, falha direta ali nos gols, não vi, mas é um goleiro que ontem estava inseguro, como tem sido inseguro nas últimas partidas. Não sei se o problema que aconteceu ali, aquela pancada na cabeça do Gabriel Brasão, teve algum desenrolar, mas a verdade é que o Brasão tem caído de rendimento também, isso é muito preocupante. Os 2 laterais do Santos, Jordão, fizeram uma partida horrorosa, né? O Igor Vinícius é um peladeiro e o jogador Gonzalo Escobar funciona defensivamente
mas quando passa do meio-campo é uma tragédia. Os nossos 2 zagueiros bateram cabeça ontem o tempo todo. Aliás, uma confusão em termos de posicionamento do Adonis Frias e do Alexis Duarte. O Alexis um pouco superior ao Adonis, mas muito longe de entregar ontem uma boa partida também o Alexis Duarte. O nosso meio-campo realmente uma vergonha, Jordão. Uma vergonha. De novo, o Santos é dominado pelo meio-campo do adversário. Tem sido isso algo comum, você ver os meio-campistas adversários tomarem de conta da partida, deitarem no nosso meio-campo. E o senhor Tomás Rincon é um ex-jogador de futebol em atividade, como eu venho dizendo, há muito e muito tempo aqui. O Schmidt é aquilo que eu falo, não dá para se enganar quando o Schmidt faz um jogo bom, porque é um jogo bom e 3 ruins. E ontem estava na sequência dos 3 ruins, né? Ele já tinha jogado mal contra o Grêmio. O Zé Rafael cresceu na segunda etapa. O Roleiser ontem até acho que foi um dos melhores em campo do lado do Santos Futebol Clube. Guilherme muito mal. Uma péssima partida do Guilherme na noite de ontem. Lautaro Dias apanhando da bola o tempo todo. Assim como apanhou na última quarta-feira, conforme também nós trouxemos aqui no Varanda Futebol Debate. O torcedor precisa parar de se enganar com um lance só. Precisa parar de ver futebol através de frame. Lautaro Dias tinha ido mal contra o Grêmio e ontem foi mal também. E pra mim, é muito na conta do Juan Pablo Vojvoda, Jordão. Vojvoda é um grande treinador. Quero deixar claro pra todos aqui que eu não tô pedindo a cabeça do Juan Pablo Vojvoda. Continuo achando ele um belíssimo treinador, mas tem batido cabeça, Jordão. Tem errado na escolha dos jogadores. Na maioria das vezes, ele errou nas mudanças no segundo tempo. Ontem, pra mim, errou feio. Ao tirar o Luan Pérez, que eu bato nessa tecla, o Luan é o melhor zagueiro de todos do elenco do Santos. Pode ser ultrapassado mais à frente pelo Alexis Duarte, pelo Adonis Frias. Ainda não. Ainda não. O Luan Pérez não fez nenhuma partida horrorosa para ter sido sacado do Santos. Ele é o nosso melhor zagueiro. Não entendi essa mudança. Aliás, Jordão, até entendi. Pelo fato de o Santos ter gasto 45 milhões de reais em 2 zagueiros e os 2 zagueiros terem sido carimbados pelo Vojvoda, ele deu espaço para os 2 zagueiros que ele trouxe. Tudo bem, mas na minha opinião errou. Até entendi, vou corrigir aqui a minha frase, até entendi a escolha, mas acho que houve um erro grande por parte do Vojvoda. E para mim o maior erro foi ter apostado de novo no Tomás Rincon. Todo treinador cai na pegadinha do Rincon. Todo treinador. Olha o Rincon, imagina o Rincon da Juventus, imagina o Rincon do futebol italiano, imagina o Rincon de 6 anos atrás da seleção venezuelana. Esse Rincon não existe mais. Ele é um ex-jogador de futebol em atividade. Portanto, Jordão, para mim, grande parte da culpa ontem está na conta de Juan Pablo Vojvoda. Perfeito. Ele que escalou o time daquele jeito que, para falar que foi ruim, ainda eu considero como um elogio porque foi ridículo. O Santos ontem entrou com jogadores que não entregam nada. São atletas que não têm capacidade, principalmente os do meio de campo, com exceção do Zé Rafael, que é um grande jogador, João Schmidt, Tomás Rincon. Há quanto tempo a gente fala em que os dois não podem jogar juntos? Todo santo jogo em que joga Rincon e João Schmidt juntos, o Santos se lasca no jogo. É incrível isso, só que ninguém percebe lá na Vila Belmiro. É inacreditável, são coisas que deveriam estar ali no estatuto do Santos. Certos jogadores jamais podem atuar juntos. Ou joga Schmidt ou joga Rincon. Ambos em campo não dá. E além do mais, ontem foi mais uma vez, eu particularmente, Marcão, eu gosto demais do Escobar. Só que, cara, eu paro de defender o Escobar a partir de ontem. A partir de hoje, eu sou favorável, visto que o Santos, a forma que o Santos tem jogado, de cruzamentos pra área, eu sou contra a escalação do Escobar. Se esse é o plano de jogo, você tem que ter um cara que saiba fazer isso, ou tem que ter pelo menos algum jogador que entenda passar da linha no meio de campo e não se livrar da bola, e sim trabalhar a jogada. Porque do lado esquerdo do Santos nós tivemos basicamente atletas que tentaram se livrar da bola a todo momento. A bola chegava no Guilherme, ele pouco conseguia produzir. Ela caía nos pés do Escobar, ele se livrava dela com o balão para dentro da área. O nosso lado direito ontem foi inexistente. Até acho que foi um pouco mais produtivo do que o lado esquerdo, mas assim, para um time que hoje é o 16º colocado, que precisa ganhar, que precisava urgentemente sair dessa zona perigosa, é pouco.
Então eu vejo que o Santos hoje, infelizmente, é refém de jogadores que não te entregam resultados. E a culpa pelo resultado de ontem, em grande parcela, é do Vojvoda. Porque quem escalou foi o Vojvoda, quem treinou foi o Vojvoda. Eu nem achei uma má ideia você entrar, por exemplo, com o Alexis Duarte e o Adonis Frias. Eu até achei bacana, comentei isso ontem na transmissão e fiz aquela ressalva. O meio de campo dos 3 citados é um meio de campo lento. E o Santos, de fato, sofreu demais na criação. O Santos começou o jogo ali nervoso. O Ceará poderia ter aberto 1-0 já com 7 minutos de jogo, 2-0 com 20. Além das outras bolas na trave. Então, para mim, ontem, um jogo lastimável do Santos e que o Vojvoda entenda que ontem tenha sido um choque de realidade para o Vojvoda. Porque eu vejo que nos últimos anos, o choque de realidade é a coisa que mais acontece no Santos. Você cria uma expectativa, toma o choque de realidade. Então que ontem tenha sido um choque de realidade para o Vojvoda. Que ele entenda que certos jogadores ou não têm capacidade de jogar no Santos, ou não têm cacuete para jogar juntos com outros jogadores. E Jordão, e olha, um ponto importante aí, tá? Um ponto importante aí, meu caro Jordão. Nós perdemos para um time que tinha Vina, ex-jogador de futebol em atividade, Pedro Henrique, 35 anos, que entrou no segundo tempo, Lucas Mugni, o craque do Ceará, Pedro Raul, Fernando Sobral, 93 anos de idade. Tá mais velho que o Lima Duarte, o tal do Fernando Sobral, pô. Ih, mamãe! Então, Jordão, o que dizer? Dieguinho, que jogou no Goiás no meio-campo. Matheus Bahia deitou ontem no tal do Igor Vinícius Peladeiro. Matheus Bahia deitou conforme já tínhamos previsto também, Jordão. Já tínhamos dito aqui que o Matheus Bahia era um jogador dos mais intensos do time do Ceará. Não é isso? Então a verdade, Jordão, de um lado, um time bem treinado, limitado, bem treinado, organizado. Do outro, um time que treinou mal. A verdade é essa. Não tem desculpa, viu, Vojvoda? E não é porque... E vou falar uma coisa pra você, hein? Aqui não tem fã-clube de jogador, não tem fã-clube de treinador, não tem absolutamente nada. Quer fã-clube, não é o Varanda Futebol Debate o teu lugar. Eu continuo achando o Vojvoda um grande treinador. Agora, não vou passar a mão na cabeça de treinador, de jogador nenhum. O Vojvoda foi muito mal. E outra coisa, Jordão, eu tô de olho no planejamento da semana do Santos Futebol Clube. Teremos 10 dias de espaço até a partida contra o Corinthians. Eu quero saber o seguinte, teremos treino em 2 períodos, Jordão, ou não? O tal do Lelete vai continuar treinando com o restante do elenco? O tal do Andrei Quintino, que deve ser bom em outra coisa, porque futebol não sabe jogar, porque já passaram 35 treinadores. O Andrei Quintino, que nem inscrito no Campeonato Brasileiro, né? Vai continuar treinando com o restante do elenco? O tal do João Basso Bigodinho? Pra que serve o João Basso Bigodinho, o nosso coach, hein? Pra que serve, hein? E outra coisa, hein, Jordão? Mais uma vez se confirma, hein? Como o Santos contrata mal, hein? Arão Panturrilha não joga. O tal do Gustavo Cabadeiro tropeça. Ele tropeça caminhando em casa. Em casa. Da cozinha pra sala, ele tropeça. De tão ruim que ele é. É impressionante como é ruim o tal do Gustavo Cabadeiro. O tal do Bilal pode ser bom em outro lugar, no canal 6, no 7, no 8 e no 18. Porque em campo já descobriram que ele é ruim. A diferença do Bilal pro Yusuf Ndiaye é que o Bilal já jogou alguns minutos. O Yusuf Ndiaye foi embora sem jogar nada no Santos Futebol Clube. Pelo menos o Bilal já colocaram em campo. Em campo. Como contrata mal o Santos Futebol Clube, hein, Jordão? Igor Vinícius. Você tira o problema do Morumbi e joga pra Vila Belmiro. Os 2 zagueiros eu ainda vou segurar, viu, Jordão? O Alexis Duarte me dá a impressão de ser um zagueiro interessante. Não foi bem ontem. Mas o Adonis Frias eu quero segurar um pouquinho ainda a análise dele, porque fez um jogo em meio bom. Ontem não foi bem. Mas como contrata mal esse Santos do Pirilão, hein? Impressionante como o Santos conta pra Deus e o mundo que não tem dinheiro. Só que aí quando você olha a fundo as finanças do Santos e como elas foram investidas, aí você entende por que não tem dinheiro. Porque você gasta 170 milhões de reais num time que vai te entregar uma premiação mínima. Isso se o Santos não for rebaixado.
né? Porque se você cair para a segunda divisão, você ganha apenas um muito obrigado da CBF, sequer você tem direito à premiação. Só que se você fica na segunda página da tabela e considerando a 16ª colocação, o Santos vai ganhar o equivalente a talvez pagar o salário do Neymar. Então, qual que é o retorno esportivo dessas contratações? Marcelo Pirillo Teixeira, você gasta demais, fala para todo mundo que o Santos está numa situação crítica financeira, aumenta a dívida do clube e quando você olha quanto que você investiu supostamente no clube, foram 170 milhões de reais em jogadores que, olha, fazendo uma força danada, fazendo muita força, colocando uma boa vontade tremenda em alguns jogadores, você enxerga 3 boas ou até mesmo no máximo 4 boas contratações das 20 que o Santos fez esse ano. São jogadores que têm esse teto. O Igor Vinícius é aquilo que a gente viu ontem. Os 2 zagueiros, também vou segurar o comentário. Com relação ao meio de campo, é isso aí. Cadê o Arão? O Santos tinha 3 volantes em campo ontem. O Arão não jogou por quê? Quer dizer que o Arão é o quarto do elenco? O Santos hoje paga R$1 milhão para um jogador ser a quarta opção do seu elenco e se quer entrar? Parabéns então, Marcelo Teixeira. E além do mais, olha o nosso banco. Como que você, e aí eu até peço, de certa forma, Marcão, desculpa pro Vojvoda, como é que você entrega para um treinador um banco com Tassiano, Willian Arão, Zé Ivaldo e entre outros? Não dá, não dá. O banco do Santos não muda jogo. Se você precisar virar um jogo no segundo tempo, você está dependente de uma coisa, de um milagre. Porque se depender desses jogadores que o Santos tem no banco, o resultado vai ser ou pior do que 1-0 ou certamente a continuação da derrota. Eu entendo você, Jordão. Agora faz um exercício aí, Jordão. Você falou algo interessante. O elenco do Santos é ruim. Isso você tem razão. Agora, pega o elenco do Ceará, coloca a camisa do Santos. O que você vai falar pra mim? É horrível. Por que eles jogam lá? Pega o elenco do Mirassol, coloca a camisa do Santos, Jordão. Ruim também. Qual que é a Eles jogam diferença? lá. Qual que é a diferença? O trabalho. O trabalho. É o trabalho. No Santos a cultura da preguiça tá impregnada. Os caras estão lá comemorando, tá o Bozelinha sendo homenageado. Tá uma festa danada. Essa semana deve ter carnaval. Essa semana deve ter carnaval fora de época. Vamos lá pra Praça Independência. É uma festa do Conselho. É o Celso Pires na quadra. É o Bozelinha. É o Marcelinho rebolando. É o Marcelão rebolando. É tudo lindo, Jordão. É tudo maravilhoso. Tá lindo. É o apresentador que se vestia de palhaço, agora tá lindo e tá maravilhoso. É tudo lindo. É tudo espetáculo. Estamos caminhando numa ótima velocidade. É o Marcelo Teixeira rebolando aí nas redes sociais. Tá tudo uma maravilha. E não acha que eu tô mentindo não, hein? Tá circulando o vídeo do Marcelo Teixeira rebolando, né? Não sei se o jacaré do El Chan tá ainda dançando. Se não, contratem o Marcelão, hein? Contratem o Marcelão. Então é o time do Lelete, é o time do Andrei Quintino, é o time do Marcelão rebolando, é o time das homenagens, é o time da festa, é o time do parabéns, Jordão. É o time do parabéns. Tá tudo caminhando numa velocidade boa. E o fumo entrando, viu, Jordão? E é sempre no nosso, né, Marcão? Já dizia o José Luiz da Atena, é só no nosso. E no Santos, é só no do Santos há muito, muito, muito tempo. São poucas as coisas que você consegue salvar essa gestão do Santos, Marcão. E não adianta vir gente, por exemplo, ficar falando assim, tá vendo? O Santos errou de novo no treinador. O Santos isso, o Santos aquilo. Cara, o que o Santos ia fazer de diferente? Olha a bagunça que também está virando o Atlético Mineiro. Eu acho que é um reflexo, Marcão, visto que o Santos estava buscando o São Paulo e o Vojvoda, talvez o resultado não ter vindo agora, porque é uma zona. Não adianta você querer trazer aqui, por exemplo, o Varanda. A gente tá com problema na administração, por exemplo. Aí eu venho, você vai e traz um cara com a melhor das intenções do mundo. Só que se você não dá o respaldo para esse cara, o que ele vai mudar? Nada. A mesma coisa acontece no Santos. De nada adianta eu contratar o fulano, o beltrano e o ciclano. Se ele, com a melhor das intenções do mundo, tentar realizar mudanças no Santos e os próprios Santos falar pra ele, opa, aqui você não mexe, o resultado vai ser esse aí. Você vai continuar com as mesmas coisas. O que tem no Santos hoje é um continuismo. Esqueça esse papo de reconstrução, de que o Santos tá caminhando pra frente, de que no passado a gente deu um passo pra trás para dar 5 pra frente nesse futuro de 2025. É uma mentira. Todo mundo tenta enganar o torcedor do Santos e, infelizmente, grande parte é enganado.
Infelizmente, Marcão, eu coloco, porque o Santos, eu jamais torcerei contra para qualquer situação do Santos. Só que tem um problema. Se o Santos consegue uma arrancada nesse final de Campeonato Brasileiro, igual o Corinthians no ano passado, termina na 9ª, 8ª colocação e vai para Libertadores, infelizmente as pessoas irão esquecer tudo que o Marcelo Teixeira fez de errado. E aí no ano que vem o Marcelo Teixeira vira o Bambambam, vira o cara que salvou o Santos, vira o cidadão que conseguiu colocar o Santos numa Libertadores depois de 3, 4 anos e vai ser o cara que trouxe o Neymar e que vai adiantar a arena. Não é verdade. Não é verdade. E o Santos Futebol Clube, se conseguisse uma arrancada incrível como a do ano passado do Corinthians, pra mim, não fazem mais do que obrigação. Vocês ganham muito e muito bem e em dia. Vocês deveriam colocar o Santos num patamar superior. No mínimo, primeira página de tabela. Segunda página pra baixo, Marcão, é uma vergonha. Você pagar 34 milhões de reais, 170 milhões de reais no investimento, comprova pra mim, de forma cristalina, como que o Santos hoje está repleto de incompetentes na sua gestão.